Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, a partir do versículo 34, diz assim: levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acartado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram, e tudo o que eles faziam deu em nada. Versículo 37. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam também foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se esta obra é de Deus, vocês não podem destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram, então, com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Eu gosto muito desse momento em que a igreja estava vivendo, particularmente aqui em Atos dos Apóstolos. Era um tempo em que a igreja estava em grande perseguição, no início da sua caminhada, no início aí do seu ministério aqui sobre a terra. A igreja, mais precisamente nas pessoas dos apóstolos, elas estavam sofrendo ali perseguições diretas para que ela parasse de fazer aquilo que Cristo tinha designado ela para fazer. Ou seja, fazer com que todas as pessoas conhecessem da morte e da ressurreição de Jesus e também tivessem a oportunidade, então, de se arrependerem e terem os seus pecados perdoados. Mas isso não era uma tarefa fácil. A gente vê aqui nos capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos que todas as vezes que milagres iam acontecendo, que Deus ia operando maravilhas, logo em seguida vinha uma grande perseguição, vinha uma grande luta. E isso é para nossa reflexão, porque à medida em que a perseguição aumentava, à medida que a luta aumentava, os milagres e as salvações também se multiplicavam. Não era à toa que aqui em Atos, no capítulo 4, nós encontramos a igreja orando, clamando a Deus por ousadia e por intrepidez, por causa justamente das perseguições. Pedro e João tinham sido levados ao sinédrio, levados ali à presença dos fariseus, e tinham sido ali instigados a não falarem do amor de Jesus. E aí, então, eles disseram, né, naquela frase célere ali do apóstolo Pedro, que valia mais obedecer a Deus e a sua obra, a fazer a sua obra, do que obedecer aos homens. E aí eles saíram daquele momento e encontraram a igreja, compartilharam com ela dessas afrontas, e juntos, então, eles clamaram ao Senhor, oraram a Deus e pediram poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Pediram a Deus poder. Era isso que eles queriam. Eles não estavam interessados em outra coisa. O que eles queriam era poder para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para não ficarem calados diante de todas as circunstâncias que estavam acontecendo. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que lá no capítulo 4, que o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram por todos os lugares compartilhando da palavra de Deus. E enquanto eles pregavam o evangelho, Deus estendia a sua mão e operava muitos milagres, muitas curas, prodígios aconteciam,
no capítulo 5 diz que muitas pessoas levavam os enfermos e colocavam à beira do caminho para que ao menos a sombra de Pedro passasse e tocasse naquelas pessoas, elas fossem curadas. Então, muitos milagres estavam acontecendo. E à medida que tudo isso ia acontecendo, multidões de pessoas iam rendendo seus corações a Jesus. Muitas e muitas pessoas não apenas ouviam a mensagem do Evangelho, mas também elas testemunhavam com os seus olhos os grandes milagres que aconteciam. Então eles diziam, olha, Jesus, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e agora está à direita de Deus e todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Quem crê nele, se arrepender, será salvo. Quem crê, milagres irão acontecer. E a pregação do evangelho chegando ao coração das pessoas, elas eram impactadas e a sua fé movia então o poder do Espírito Santo de Deus e milagres iam acontecendo, salvações iam acontecendo, pessoas sendo transformadas e isso tudo causando um grande alvoroço em toda a região de Jerusalém. E aí, nesse momento, é que novamente os fariseus, ouvindo falar de tudo o que estava acontecendo, foram lá e pegaram novamente aos apóstolos e levaram para o Sinédrio para pressioná-los novamente a não proclamarem que Jesus tinha sido ressuscitado. Eles queriam calar a boca da igreja. Eles queriam que a igreja não compartilhasse do evangelho, não compartilhasse das boas novas, nem dissesse que Jesus era o Cristo. Era aquele que Israel estava esperando para a salvação do seu povo. Mas a igreja entendia que, independente do que pedissem, independente do que eles fizessem, a vontade de Deus deveria prevalecer sobre todas as coisas. A ordenança do Senhor, da igreja ir e pregar, deveria estar acima de qualquer ordenança humana. Então, se viessem os maiores da cidade, dos principais, dos tribunais, e dissessem, olhem, se calem, não preguem o evangelho, a igreja não podia se calar. Ela deveria continuar proclamando as boas novas do Senhor Jesus. E aí, então, os apóstolos estão ali sendo novamente pressionados a se calarem, pressionados a não compartilharem do evangelho. E aí, então, novamente, eles, cheios do Espírito Santo, trazem a mesma palavra para aqueles que estavam querendo calá-los, dizendo para eles, olha, nós não podemos nos calar diante daquilo que nós temos visto e diante daquilo que nós temos ouvido. Nós temos vivido esse evangelho, nós temos recebido esse evangelho em nossas vidas, ele tem transformado os nossos corações e o coração de uma grande multidão de pessoas que tem crido também nessa mensagem. Então, nós não podemos nos calar, porque antes devemos obedecer a Deus do que aos homens. A mesma mensagem, a mesma palavra, novamente estava agora sendo proclamada para aqueles homens que estavam querendo calá-los. E aí, então, é nesse momento que a Bíblia fala aqui, no versículo 33, olha que interessante, que eles dizem assim, eles, porém, ouvindo, se enfureceram tanto que eles queriam matá-los. Ou seja, os fariseus, quando ouviram novamente que eles não iriam se calar, que eles iriam continuar pregando a palavra do evangelho de Jesus Cristo, eles se iraram. Mas a ira não foi uma ira normal, uma ira ao ponto deles quererem matar os apóstolos, quererem matar os discípulos de Jesus, porque eles não estavam suportando, não apenas ouvirem a verdade, mas também verem com os seus olhos aquilo que Deus tinha poder para fazer. Porque era notório a todas as pessoas em Jerusalém, era notório a todas as pessoas que ali estavam, que o povo que era chamado o povo de Cristo, o povo de Jesus, os cristãos, eles estavam ali fazendo um grande terremoto no meio daquela cidade. Por onde eles passavam, aonde eles chegavam, o evangelho estava chegando nos lugares mais impossíveis que se podia imaginar, na casa dos homens mais importantes, espalhado por todo o povo. Não tinha como conter, era como vírus. Não tinha como impedir que esse evangelho se expandisse.
Jesus ele usa até em certo momento a comparação do fermento, dizendo que o reino de Deus era como um fermento, que após colocado em pouca quantidade, logo, logo ele fermentaria toda a massa. E isso é o que acontece quando o evangelho começa a ser anunciado, quando o evangelho começa a ser pregado. Muitas vezes a gente acha, não, mas a ação é muito pouca. A ação que nós estamos fazendo é muito simples. Isso aqui não vai causar nada, não vai ter um efeito nenhum. Não, vai ter um efeito sim. Todas as ações que são feitas em Cristo Jesus, nós podemos ver que logo, logo a diferença vai acontecer, porque é o Senhor quem está operando. É interessante, nesses dias, nós estamos lá em São Gonçalo, lá na zona rural, na nossa base missionária, e nós iniciamos um trabalho com as crianças lá da comunidade, porque lá na comunidade até parece que não está tendo pandemia nenhuma, é todo mundo na rua, mesmo a prefeitura tendo distribuído máscaras, mesmo a gente tentado fazer ali todos os dias trabalhos de conscientização, as pessoas não tomam cuidado. E a gente começou a trabalhar com as crianças, organizando elas, né, espaçadamente, dando a elas o distanciamento seguro, conscientizando elas a usarem máscaras. E no início, nenhuma delas usavam máscaras. E a gente até, algumas vezes, alguns missionários, eles começaram a se questionar e dizer assim, rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Esse negócio, essas crianças não usam máscara e tal. Eu digo, não, vamos continuar. Se nós queremos que a transformação aconteça, nós precisamos continuar conscientizando, falando do amor de Jesus, compartilhando do evangelho, porque Deus vai fazer a transformação. E é interessante, hoje, foi reunido essas crianças novamente, e quando essas crianças chegaram, algumas dessas crianças já estavam utilizando máscaras sem nós termos pedido para que elas colocassem máscaras nenhuma. Ou seja, o evangelho tem chegado ao coração dessas crianças e tem trazido a elas o entendimento da obediência, da submissão, para que elas possam obedecer aquilo que está sendo proposto para a segurança própria delas. Então, muitas vezes, a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo, ela não vai surtir efeito. Mas é interessante que se aquilo que nós estivermos fazendo estiver em Deus, estiver com a intenção certa no Senhor, com certeza Deus vai fazer o milagre acontecer. O que nós não podemos fazer é parar. Nós não podemos desistir, nós não podemos dizer, não está dando certo, vamos parar. Não, nós precisamos continuar avançando, porque Deus, ele continua estendendo a sua mão para fazer milagres acontecer. Deus continua estendendo a sua mão, meus irmãos, e nós não podemos parar. Aqui a igreja continuava avançando porque ela via e sentia isso na pele. Não apenas a perseguição, a luta, a dificuldade, não, mas eles sentiam e viam a poderosa mão de Deus cooperando para que mais e mais pessoas fossem transformadas para a glória do Senhor Jesus. Eu lembro certa vez que nós chegamos em uma comunidade lá no sertão do Piauí, na cidade chamada Nova Santa Rita, e nós chegamos lá naquela cidade e fomos recebidos por um pastor de uma denominação daquela cidade. Só havia duas denominações da cidade. Um dos pastores de uma denominação não quis nem receber a gente. E o outro nos recebeu, mas nos recebeu com a seguinte ressalva. Ele disse assim, olha, se eu fosse vocês, eu iria para a cidade vizinha. É uma cidade maior, é uma cidade onde o evangelho tem crescido muito. Aqui as pessoas não querem saber de Jesus. Aqui as pessoas não querem ouvir do evangelho. As pessoas não vão nem abrir a porta para vocês. Vocês deveriam procurar outro lugar. E a gente disse, não, Deus nos falou que deveríamos vir para cá, porque o Senhor está querendo fazer maravilhas nesse lugar. E os pastores, eles riam da gente, eles diziam, vocês são doidos aqui, vocês não vão conseguir nada. Um disse, olha, eu já estou aqui há vários e vários meses e não conheço ninguém, as pessoas não querem falar conosco, elas não querem compartilhar nada conosco, porque elas dizem que esse povo que é da lei dos crentes não merece atenção e tal, enfim. Todos eles ali tinham alguma palavra contrária à vontade de Deus de que todas as pessoas fossem salvas. Lá em Timóteo diz justamente isso no capítulo 2, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, como nós podemos dizer que existe um povo que não quer ser salvo? Todos querem conhecer ao Senhor.
mas muitos não têm essa oportunidade, porque ninguém está indo lá pregar. Então nós dissemos, não, nós vamos ficar e vamos pregar o evangelho para essas pessoas. E nós conseguimos alugar uma casa naquela cidade e ficamos ali com a nossa equipe durante 15 dias. E foi interessante, porque nos primeiros dias realmente ninguém queria abrir a porta para a gente. Nós entrávamos em uma rua de uma casa da cidade, e quando a gente ia andando, avançando nessa rua, as portas iam se fechando. Tuco, 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 até o final da rua. Ninguém falava conosco. A gente entrava numa rua, meus irmãos, sabe o que era que acontecia? As pessoas que estavam lá no final da rua, elas corriam, pegavam as crianças e levavam as crianças para dentro de casa. Porque elas, quando viam a gente chegando, elas diziam assim, vamos tirar as crianças porque esse povo da lei dos crentes está chegando e eles vão roubar, eles vão entrar nas casas para tomar as nossas coisas, e colocavam as crianças para dentro. E aí, então, nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus, e começamos a pedir ao Senhor, Deus, nos dar uma estratégia para podermos alcançar essas pessoas. Nós não podemos parar porque estamos sendo aqui confrontados com essa realidade das pessoas não quererem ouvir falar de Jesus, ou de outras pessoas estarem querendo que a gente vá para outro lugar. E aí nós continuamos clamando a Deus, e Deus então nos deu uma estratégia. Ele abriu a porta da casa de um homem que estava necessitado de cuidados, porque tinha levado uma queimadura. E ali, então, 2 missionários que estavam conosco, eles começaram, então, a tratar das feridas daquele homem. E nesse processo de tratar das feridas daquele homem, nós conseguimos uma ambulância, levamos ele para Teresina, para o Hospital de Queimados. Ele foi tratado ali naqueles primeiros atendimentos, e voltou novamente para a cidade, mas já bem melhor da situação que eles se encontravam. E essa notícia correu no meio da cidade. As pessoas começaram a dizer assim, como é que pode esse povo que está chegando aqui, ninguém sabe de onde é que esse povo veio, ninguém sabe quem é esse povo, e ele chega aqui na cidade, vai lá na casa daquele homem, cuida daquele homem sem nem conhecê-lo, tira ali aquela sujeira toda, tudo, limpa a casa dele e tal. As pessoas ficaram impressionadas. E elas começaram a nos chamar para irmos nas casas, para dizermos quem nós éramos e o que nós estávamos fazendo naquela cidade. Logo, a partir daquele momento, nós começamos a entrar de casa em casa. De casa em casa, nós íamos entrando e pregando o evangelho, compartilhando do amor do Senhor Jesus. Com isso, meus irmãos, nesses 15 dias que nós estivemos naquela cidade, mais de 200 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Muitas e muitas pessoas renderam os seus corações a Jesus, porque nós não desistimos de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com a igreja, era isso que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Eles estavam, ao contrário do que todos estavam querendo, eles continuavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eles continuavam anunciando. E então os fariseus ali, irados de raiva, disseram em uma só voz que agora eles não iriam apenas prendê-los, mas iriam matá-los. Eles estavam irados. E aí, naquele momento, então, se levanta um homem chamado Gamaliel, um dos principais dos fariseus. E é interessante que ele traz uma palavra de sabedoria, uma palavra diferente da palavra de todos aqueles outros que tinham acabado de passar e dito que os apóstolos deveriam morrer. E a palavra que ele veio falando fazia menção à diferença do movimento que estava acontecendo com aquelas pessoas. Eles disseram, olha, houve um rapaz, um homem que veio, chamado Teudas. Ele reuniu muitas pessoas aqui na cidade. Começou um movimento, mas ele logo foi morto. E depois que ele foi morto, todo mundo se dispersou e todo o movimento dele acabou. Logo em seguida, também veio outro, chamado Judas, da Galileia. E ele também fez o mesmo movimento, mas também logo foi morto. E depois disso, acabou-se o movimento que ele estava fazendo e logo também se acabou aquele movimento. E aí, então, Gamaliel vem e traz uma palavra de sabedoria e diz, meus irmãos, nós precisamos deixar esse povo continuar fazendo o que eles estão fazendo. Porque se esse movimento que está acontecendo for um movimento da parte de Deus,
nós vamos nos encontrar lutando contra Deus. Mas se esse movimento que está acontecendo não for um movimento feito pelo Espírito Santo de Deus, ele por si só irá acabar. Assim como os outros acabaram. Se esse movimento, ele é um movimento que é baseado no homem, se ele é baseado nas coisas naturais desse mundo, se ele é baseado nas coisas da terra, tudo isso vai passar. Porque, com certeza, eles lembravam da passagem das Escrituras que dizia que todas as coisas passariam, mas o Senhor permaneceria para sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, Gamaliel traz uma palavra de sabedoria, porque ele estava vendo que aquele movimento era um movimento diferente. As coisas que Deus faz são coisas diferentes. Não, as coisas que Deus faz não imita as coisas que o mundo está fazendo. Ele não utiliza padrões para realizar a sua obra, para levantar pessoas. Pelo contrário, a Escritura Sagrada diz que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Ele pega os humildes, os incautos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não têm sabedoria. Ele pega essas pessoas para confundir aqueles que são sábios, aqueles que são entendidos, aqueles que têm conhecimento. Deus faz a sua obra e pelo coração do homem essa obra não pode ser entendida. A obra de Deus é uma obra diferente. O que Deus faz é algo diferente. Às vezes você mesmo para e não consegue entender o que é que Deus está fazendo na sua própria vida. Você diz assim, mas meu Deus, o que é que está acontecendo? Deus, ele não perde o controle daquilo que ele está fazendo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja e em todo o mundo. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele continua no controle porque o seu plano é perfeito. E ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho do seu desejo. Deus, ele está no controle. Então, Gamaliel, ele viu aquilo que estava acontecendo, viu que o movimento era diferente. Teudas tinha morrido, o outro, Judas da Galileia, também tinha morrido, mas Jesus estava sendo proclamado, tinha morrido, mas o que era anunciado era que ao terceiro dia ele tinha sido ressuscitado. Aleluia! A notícia era diferente. A notícia não apenas dizia que Jesus tinha morrido como aqueles outros dois que tinham reunido centenas de pessoas para um movimento. Gamaliel estava olhando e estava entendendo que aquela mensagem que estava sendo pregada era diferente, porque milhares e milhares de pessoas estavam tendo as suas vidas transformadas e muitas outras estavam sendo curadas milagrosamente. Então ele vem com essa palavra de sabedoria e diz, meus irmãos, nós precisamos deixar esses homens. Deixem eles irem, não façam nada com eles, porque se essa obra for de Deus, nós vamos nos encontrar, nos pegar, lutando contra Deus, lutando contra o próprio Senhor. E assim, então, aqueles homens, os fariseus, eles entendem que a palavra de Gamaliel é uma palavra de sabedoria. E olha que interessante, eles concordam ali juntamente com Gamaliel de que essa deveria ser a posição correta, que eles deveriam aceitar a proposta de Gamaliel, quando ele fala aqui no versículo 38, dizendo assim, dai de mão a estes homens, deixem-os ir, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, ela perecerá, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, porque para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E olha aqui o que é que eles dizem. E eles concordaram com Gamaliel. Quando eu vejo isso aqui, meus irmãos, no versículo 39, eu entendo que no coração desses homens havia temor a Deus. Havia temor ao Senhor. Eles não eram pessoas que não criam em Deus. Eles acreditavam em Deus. Mas eles estavam confusos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque toda a sua estrutura que eles tinham criado durante anos e anos, toda a estrutura eclesiástica que tinha sido criada estava sendo destruída pela palavra do Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor estava vindo quebrar todos os paradigmas
Ele estava fazendo com que as pessoas se reunissem em todos os lugares, nas casas, nos templos, nos palácios dos reinos, em todos os lugares. O evangelho estava chegando, estavam transformando vida e as pessoas estavam todas confusas com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eles concordaram com Gamaliel. Eles disseram, realmente a sua palavra é uma palavra de sabedoria. Realmente, se esses homens, o que eles estão fazendo é algo da parte de Deus, nós vamos nos pegar lutando contra Deus. E nós não queremos lutar contra Deus. Mas aí é interessante que, após essa afirmação deles, a Bíblia fala aqui no versículo 40, chamando os apóstolos, eles o açoitaram e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus e os soltaram. Olha que interessante isso aqui. Eles concordaram com Gamaliel de que essa obra poderia ser uma obra de Deus. Mas, antes de liberá-los, o que é que eles fazem? Eles mandam que sejam chicoteados. Eles usam ali o chicote e a vara, né, para poder pressioná-los novamente ao quê? A não falarem e compartilharem de Jesus, o Cristo. Eles concordam com Gamaliel que aquela obra ela pode ser uma obra de Deus, mas eles usam do chicote e da pressão novamente para que eles se calassem, para que eles não compartilhassem. E é nesse versículo aqui, nessa passagem, que eu digo que esse momento da história aqui da igreja primitiva, ela fica conhecida como, eu coloquei até aqui, as chicotadas da incredulidade. É isso mesmo, né? As chicotadas da incredulidade, ou seja, eles entenderam que aquilo era um movimento de Deus e que era Deus quem estava movendo e que eles não podiam fazer nada diante daquilo que Deus estava fazendo, mas eles disseram assim, para não deixar passar em branco, vamos aqui, né, usar do chicote e pressioná-los novamente, porque vai que eles se calam, vai que o negócio dá certo e eles não compartilham mais do evangelho e nós saímos ganhando. É interessante, meus irmãos, porque esse chicote da incredulidade, ele é muito facilmente utilizado até mesmo por nós naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Porque muitas vezes Deus nos leva por um caminho aonde nós não entendemos, aonde é um caminho que muitas vezes nós ficamos confusos, porque não estamos aplicando o nosso coração a entender a vontade de Deus. Nós não estamos aplicando o nosso coração às Escrituras Sagradas para que ela seja lâmpada para os nossos pés, para que a gente possa enxergar o caminho que Deus já preparou diante de nós. E aí, então, nós usamos dos chicotes, que diferentemente dos fariseus que usaram um chicote físico, o chicote que nós utilizamos muitas vezes são as nossas próprias estratégias humanas. Ou seja, naquele momento que muitas vezes você diz assim, pode ser que isso aqui seja de Deus, mas para que a gente não fique esperando o negócio desenrolar e depois a gente vê que se é ou se não é de Deus, então parei que eu vou fazer aqui alguma coisa, porque vai que esse negócio não é de Deus, né? E aí a gente não fez nada, então vamos fazer alguma coisa. E aí a gente vai e usa o chicote da incredulidade. A gente vai, pega o chicote da incredulidade e utiliza ele, né, da nossa força, da nossa forma, porque nós não conseguimos aplicar o nosso coração a crer que o Senhor está controlando todas as coisas. Nós não aplicamos o nosso coração para entender a vontade de Deus. Meus irmãos, como é difícil muitas vezes, quando nós estamos em um movimento, quando nós estamos na realização ou no caminho ali que Deus nos mostrou para caminhar, para trilharmos, e aí chega um momento em que a gente precisa dar um passo de fé, ou seja, é aquele passo que a gente não sabe aonde que nós vamos pisar, ou até mesmo sabemos aonde vamos pisar, mas será que vai ter ali solidez suficiente para sustentar o nosso passo? Assim como Pedro,
né, ao ver Jesus, disse: Jesus, se é você mesmo, manda que eu vá até aí, porque Pedro ele estava olhando para as águas e ele sabia que a água não poderia reter os seus pés, então ele queria que Jesus fizesse algo para que ao pisar na água, ali o pé dele se firmasse, para que aí então, ele vendo no corpo físico o que ele queria, ele pudesse então crer em Jesus. A fé, a incredulidade estava faltando ali no coração do apóstolo Pedro naquele momento, porque ele queria algo natural para poder fortalecer a sua carne diante daquilo que Deus queria que fosse formado no coração do espírito do apóstolo Pedro naquele momento que eles estavam naquele barco em meio àquela tempestade. Então, da mesma forma é a nossa vida. Nós nos encontramos em situação que Deus está com a sua palavra dizendo: olha, vai ser assim, vai ser dessa forma, mas e aí a gente fica naquela incredulidade. Nós ficamos olhando, dizendo assim: rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Será que esse negócio realmente é de Deus? E nós não esperamos e nem aplicamos o nosso coração para entender e aguardar a palavra e a ordenança de Deus. Mas antes, procuramos fazer aquilo que nós achamos que é a solução. Aquilo que vai trazer uma solução, caso aquilo que Deus está falando não aconteça, né? Logicamente. Então, se Deus não fizer, eu já vou estar resguardado com isso aqui. E aí eu chamo isso de chicote da incredulidade. Porque foi isso ali o que os fariseus eles estavam fazendo. Eles entenderam a palavra de Gamaliel, de que aquilo que eles estavam fazendo podia ser uma obra de Deus e que aquela obra ali, se ela fosse de Deus, nada iria impedir de acontecer e eles estariam lutando contra Deus. Mas mesmo assim eles disseram: pode ser que seja Deus, mas, ou seja, a incredulidade chega e diz assim: vamos dar uma chicotada nele e vamos pressioná-los, porque vai que esse negócio aí acaba e a gente resolve todos os nossos problemas. Meus irmãos, crer em Deus sempre é o melhor caminho. Esperar no Senhor sempre é o melhor caminho. Esperar em Deus sempre é o melhor caminho, porque o Senhor, ele nunca se atrasa. Deus, ele nunca vai se atrasar. Ele sempre vai chegar no tempo certo na sua vida, na minha vida, no meu ministério, no seu ministério, naquilo que Deus está fazendo. Deus vai chegar na hora certa, porque o que Deus está fazendo, ele está fazendo para a glória do nome dele. O que ele está fazendo é para que o nome de Jesus seja glorificado. Então não pense que Deus vai deixar que o nome do Senhor seja envergonhado nessa terra, não. Mas no tempo certo e na hora certa, não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, as coisas irão acontecer. Então aplique o seu coração ao Senhor. Busca ir lá, missionário, mas está demorando tanto, as coisas não acontecem, as coisas não chegam na hora que eu quero, na hora que era para chegar, poderia já ter chegado, já poderia ter acontecido. Ei, você não é Deus. Você não tem a sabedoria que Deus tem. Não adianta, você é um homem, você é a criatura. Pode, por acaso, a criatura dizer ao seu Criador o que deve ser feito? Não. Não tem como. Mas nós podemos aplicar o nosso coração em fé e dizer: Senhor, que o teu Espírito conserve o meu coração, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque na hora certa, Deus vai fazer o milagre acontecer. Na hora certa, Deus vai levantar aquilo que for necessário para que a vontade dele aconteça e o nome de Jesus seja glorificado na terra. Eu perdi o número de vezes em que nós estávamos em oração, buscando a Deus, dizendo: Deus, como vai ser isso? Como vai ser isso? Angustiados, sem saber como era que as coisas iriam acontecer, sem saber como é que as coisas iriam desenrolar. Oportunidades chegaram, boas oportunidades chegaram, mas a gente disse: vamos esperar em Deus. Vamos esperar no Senhor. Pessoas próximas até diziam assim: você é louco, essa oportunidade é uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade que pode transformar todas as coisas. Digo: meu amigo, só Deus pode transformar todas as coisas.
Só a vontade de Deus pode transformar todas as coisas. Então nós vamos esperar a vontade dele, porque a vontade dele vai fazer a diferença, não apenas em nossas vidas, mas na vida das gerações que virão aí pela frente. Aleluia! Deus trabalha dessa forma, meus irmãos. Quando nós começamos o projeto da Cidade das Nações, ali em São Gonçalo, na zona rural, e nós começamos a projetar ali o que seria a Cidade das Nações, um complexo missionário para treinamento, para a formação de novos missionários, para cuidado de missionários que estavam em esgotamento no campo, enfim, todo um projeto que nós temos ali para ser construído ali na zona rural de São Gonçalo. Quando nós estávamos em todo esse projeto, nós pensávamos assim, meu Deus, é um negócio tão grande, é um negócio gigantesco, vai levar tanto tempo, tantos anos, nós vamos perder, né? Eu pensava, né, comigo, porque eu tinha pavor à construção. Né? Eu dizia, rapaz, não tem coisa pior do que você perder tempo com o negócio de construção. E aí Deus agora estava entregando um projeto em nossas mãos para fazermos uma cidade, literalmente, né? Chamada ali a Cidade das Nações, um local gigantesco para treinamento de missionários. E eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? 20 anos aí para frente, nós vamos estar trabalhando nisso e tal. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração e ele disse assim, isso que vocês estão fazendo não diz respeito simplesmente a vocês, mas diz respeito a outras gerações que ainda virão. Aleluia. Porque o projeto que estava sendo feito não estava sendo feito em nós, mas estava sendo feito em Deus. Nós vamos passar, meus irmãos. Eu vou morrer, minha Alessandra vai morrer, meus filhos também morrerão. Se o Senhor não voltar, a próxima geração vai vir. Eu não sei nem se vão lembrar de quem eu sou, e espero que não lembrem. Mas eu espero que ali continue sendo um lugar onde o nome de Jesus será engrandecido. Aonde mais e mais missionários serão formados para serem enviados até os confins da terra. Isso é o que é importante. É que o nome de Jesus seja proclamado, seja engrandecido até os confins da terra. Que a gente diminua e ele cresça. Que o Senhor Jesus seja engrandecido. Então ele dizia, olha, esse projeto não diz respeito a vocês, diz respeito às gerações, diz respeito a novas pessoas que vocês nem vão conhecer, mas que serão influenciadas por isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Em outras palavras, Deus estava dizendo, isso aqui não é obra sua, isso aqui é obra minha. Faça a sua parte, porque eu estou fazendo uma grande obra sobre a terra. Aleluia! Louvo a Deus pela sua misericórdia de nos dar essa oportunidade, de fazermos parte de algo que Ele está fazendo. Obrigado, Senhor, por nos chamar para fazer parte desta obra tão maravilhosa que o Senhor está realizando sobre a terra. Então, deixe o chicote de lado. Deixe o seu chicote da incredulidade aí encostado. Na verdade, não deixe nem ele de lado. Jogue ele fora. E comece a partir de hoje a depositar o seu coração em fé, crendo que o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te dar a estratégia, o Senhor vai te dar a sabedoria que você precisa para que você continue avançando. Basta que, assim como os apóstolos disseram, você também diga, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês nessa noite e que essa palavra possa, em nome de Jesus, encontrar morada no seu coração e que você possa ir para a glória do Senhor, continuar fazendo a vontade dele, em nome de Jesus. Forte abraço, meus irmãos, estamos juntos, porque juntos somos mais fortes.